Para fazer a chamada distribuição eletrônica ou distribuição dos elétrons em um átomo, a gente pode resolver a equação de Schrödinger, mas isso seria muito complicado. Assim, um jeito relativamente fácil é através do diagrama de Linus-Pauling. No diagrama de Linus-Pauling, temos a distribuição de orbitais para cada camada do átomo. Por exemplo, na camada 1, também chamada de K, temos o orbital do tipo S. Para a camada L, também chamada de 2, temos do tipo S e do tipo P. Para a terceira camada, também chamada de M, temos do tipo S, P e D. Para a camada do tipo N, temos S, P, D, F. E isso também vale para as demais camadas. Lembre que a camada é a distância entre o elétron e o núcleo. Repare que não existe uma regra para dizer quantos tipos de orbitais podemos ter em cada camada. Esses dados aqui apresentados são provenientes de cálculos matemáticos, então Pauling sistematizou e a gente memoriza. Outra informação importante é que essas camadas e orbitais estarem passíveis de serem ocupados é diferente de estar ocupado de fato, pois isso vai depender de quantos elétrons existe no átomo em questão. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Qual a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio? Primeiro passo, olhemos na tabela periódica. A tabela nos traz a seguinte informação: número atômico, símbolo químico, nome, peso atômico. O hidrogênio é o primeiro elemento na tabela periódica. Podemos observar que ele tem número atômico igual a 1. Isso significa que ele tem um próton. O próton é a carga positiva do átomo e é igual à carga negativa do átomo quando ele estiver neutro. Vamos representar isso através do modelo de Bohr? Então, o que estamos vendo? Que o hidrogênio tem um elétron. E onde esse elétron vai ficar? Para responder essa questão, a gente olha o diagrama de Pauli. O elétron vai para o lugar de menor energia possível. Portanto, o único elétron do hidrogênio, em condições normais, vai ocupar o orbital S da camada K. Podemos representar essa distribuição da seguinte forma: 1s1, 2s0, 2p0, 3s0, 3p0, 4s0, 3d0 e assim sucessivamente. Veja que isso significa que os orbitais continuam existindo, mas não estão ocupados. E é claro que continuam existindo, pois são apenas funções matemáticas que definem posição no espaço. Então, para simplificar, a gente representa só os ocupados. Portanto, para o hidrogênio, como único elétron, 1s1. E para o hélio? Primeiro passo, olha a tabela periódica. Vemos aqui número atômico igual a 2, portanto, 2 prótons, que é igual a 2 elétrons para o átomo neutro. Segundo passo, diagrama de Linus-Pauling, 1s2. E para o lítio? Primeiro passo, olha a tabela periódica. Vemos aqui o número atômico igual a 3, portanto, 3 prótons é igual a 3 elétrons para o átomo neutro. Segundo passo, diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s1. Isso acontece porque só podemos ter 2 elétrons por orbital, então o terceiro elétron precisa ir para o orbital desocupado de menor energia. E para o berílio? Primeiro passo, olha a tabela periódica. Vemos aqui número atômico igual a 4, portanto, 4 prótons é igual a 4 elétrons para o átomo neutro. Segundo passo, diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2. E para o boro? Primeiro passo, olha a tabela periódica. Vemos aqui número atômico igual a 5, portanto, 5 prótons igual a 5 elétrons para o átomo neutro. Segundo passo, diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p1. Vamos fazer um exemplo bem maior? E o oxigênio? Primeiro passo, olha a tabela periódica. Vemos aqui um número atômico igual a 8, portanto, 8 prótons igual a 8 elétrons para o átomo neutro. Segundo passo, diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p4. Ué, p4? Mas não podiam ser só 2 elétrons por orbital? Isso mesmo, só 2. Mas o orbital do tipo P tem 3 orbitais, o px, o py e o pz. Em cada um deles cabem 2 elétrons, então até 6 a gente pode colocar no orbital P. Lembram das caixinhas? A mesma coisa vai acontecer quando formos falar do orbital D, que existem 5 tipos, portanto, cabem até 10 elétrons.
O mesmo para o orbital do tipo F, que existem 7 tipos, portanto, cabem 14 elétrons. Percebeu a vantagem de usar o diagrama de Linus-Pauling? Agora você consegue saber em qual orbital está cada elétron de um átomo. Outro ponto que facilita a representação é expressar a distribuição eletrônica separando os elétrons das camadas completas dos elétrons das camadas incompletas. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente observa quem são os átomos que têm a camada completa, ou seja, que tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 18 elétrons na camada M, 32 elétrons na camada N, 32 elétrons na camada O, 18 elétrons na camada P, 8 elétrons na camada Q. São os átomos do grupo 18 da tabela periódica, ou seja, os átomos que formam os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio ou ganesônio. Como fazemos? Vimos que o hélio tem 2 elétrons, ou seja, ele é um S2. Ele é o primeiro átomo da tabela periódica que tem a camada 1 completa. Após o hélio, temos o lítio com 3 elétrons, que terá a seguinte distribuição eletrônica, um S2, 2S1. Repare que ambos têm em comum o 1S2. Assim, para simplificar, podemos escrever o lítio como o hélio 2S1. O berílio com 4 elétrons vai ficar igual ao hélio 2S2. O boro com 5 elétrons vai ficar igual ao hélio 2S2, 2P1. O neônio com 10 elétrons vai ficar igual ao hélio 2S2, 2P6. Portanto, depois do neônio temos o sódio com 11 elétrons, que vai ficar igual ao neônio 3S1. Magnésio com 12 elétrons vai ficar igual ao neônio 3S2 e assim sucessivamente. Então, qual é a regra? Usar o átomo do gás nobre precedente ao átomo que a gente quer representar, completando os elétrons nos demais orbitais.